O seu podcast de criptomoedas está começando. Ouça agora o Bitcast. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Começa agora mais um episódio do Bitcast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingos da Fonseca e tenho o prazer de conversar com meus amigos Paulo Aragão. Tudo bem, Paulo? Fala, meu amigo Zé. Fala, Bitcasters. Tudo bem? Estou rouco, mas fiquem tranquilos. Não é Covid. Foi só a vitória do nosso querido gigante da colina na última rodada do Campeonato Carioca. Já começou enchendo o saco desse Vasco. Eu tô de Vasco hoje. Pena que não tem vídeo. Hoje ou todos os dias? Eu não tenho roupas. Gwyn, tudo bem, Gwyn? Fala, Zé. Fala, Paulo. Fala, pessoal. Tudo certinho? E hoje, com mais um episódio na nossa série Quando Tudo Era Mato, uma presença mais do que maravilhosa, uma presença mais do que aguardada, ilustre. Paulo está molhado aqui. É porque está chovendo. É porque tá chovendo. É porque tá chovendo. Era essa a piada. Edilson Osório Júnior, uma das figuras, uma das cabeças mais intrigantes dessa criptosfera tupiniquim mundial. Edilson, tudo bem? Oi, Carvalho. Primeiro, brigadaço aqui pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês. E, cara, eu sei que eu tô entre amigos, então vambora. A gente vai falar um pouquinho do currículo do Edilson e sobre os atuais projetos do Edilson daqui a pouco, depois da vinheta. Procurando rentabilizar suas criptomoedas? Acesse bitverso.com e conheça a plataforma de sinais da Universo Cripto. Com o plano de trade automatizado do Bitverso, a sua conta na Binance opera 24 horas por dia sem qualquer preocupação sua. Quer saber mais? Acesse já www.bitverso.com ou clique no link na descrição deste episódio. Já conhece o Bitcoin Sem Medo? Um curso focado em você que quer aprender mais sobre Bitcoin e criptomoedas de uma forma segura. Bitcoin Sem Medo é o curso oficial do Criptofácil. Veja mais detalhes em bitcoinsemmedo.com.br ou clique no link na descrição deste episódio. Fala, galera! A gravação com o Edilson foi tão maneira que o episódio ficou com mais de 3 horas de duração. Assim, para não lançarmos um episódio enorme, optamos por dividir a conversa com o Edilson em 2 partes. Você vai ouvir agora a primeira parte da nossa conversa. Fique ligado, pois a segunda parte será publicada na próxima terça-feira, dia 22 de fevereiro. Nosso querido Bitcaster, que ainda não conhece essa celebridade, Edilson, antes de ser um grande programador, uma pessoa fantástica... Vai começar a falar o currículo dele agora, gente? Porque se começar vai ser um episódio só disso. Coloca 2x. Vai ser um episódio só do currículo do Edilson, porque é brabo. Coloca 2x agora. E depois, no final do currículo, você tem que falar que ele é o autor de excelentes piadas cripto. Criador. Não, ele é o criador. Eu aprendi com ele as piadas. Criador não. Ele é o criador. Uma criador coisa é sim. repassar, Criador. Tá longe. E ele contava essas piadas no evento com blusa do Goku. Ai, meu Deus. Pra fazer a construção da imagem na sua cabeça. Não, é verdade. Edilson, você pode se defender, cara, você fica à vontade, mas assim... Não dá, eu tô longe, cara, não defesa só pessoalmente. Eu vou falar mal do Vasco. Vai cair a ligação. Valeu, gente. Delay ficou em 24 horas, opa. Deu ruim. Mas, voltando, acabando um pouco das piadolas que não vão acabar... O Edilson é graduado em Direito Autoral pela Escola de Direito de Harvard, é cientista computacional, é professor e especialista em segurança da informação e desenvolve projetos em software livre desde a década de 90. Em 2020, ele foi eleito como a personalidade mais relevante do mercado cripto pelo Cointelec Brasil, e é a personalidade mais relevante porque ele ficou em primeiro lugar, porque ele é fraco, tadinho, ele é pouco bom. Primeiro merecido, né? Não, mais do que merecido, mas é porque ele é ruim, tadinho, né? Foi sorte. Foi sorte. Foi sorte. A gente não pode falar de todos os projetos e tudo que o Edilson já ajudou, porque o Edilson, além de ser ele é sensacional por causa disso. Ele ajuda todo mundo na comunidade, sempre é um cara super aberto. Mas existem alguns projetos que precisam ser mencionados, porque, né, Edilson, fazem parte da sua vida e, na verdade, se confundem com você. Eu tô falando da Original My, que foi uma das primeiras foi a primeira empresa brasileira a utilizar a tecnologia blockchain como protocolo para registrar, autenticar e certificar de maneira criptográfica, obviamente, contratos e outros documentos digitais. A gente vai falar um pouco
sobre o nascimento da Original Mind. Mais recentemente, o Edilson criou um canal na Twitch onde ele tem a comunidade dele, conversa e fala sobre criptoativos e temas relacionados ou que impactam a criptoeconomia, o Morning Crypto. E o bloco cripto tá crescendo, hein? Tá crescendo, cara. Que comunidade maravilhosa. Nossa. E esse ano ele assumiu a posição de CTO na Convex Research. Aproveitando, no dia da gravação desse podcast, desse episódio, é aniversário da Tata Sater, que é a esposa do Richard e é a CMO da Convex. Então, um beijo, Tata. Parabéns, felicidades, muitos bitcoins pra vocês. Parabéns, Tata. Parabéns. Então, depois de perder todo esse tempo falando tudo isso, Edilson, obrigado por pegar um pouco do seu tempo e poder falar conosco, poder contar um pouco das histórias, poder contar um pouco dos seus desafios. Eu acho que não existe pessoa no Brasil que represente mais os desafios de empreender no mercado cripto fora da casinha exchange, gateway de pagamento, tá? Pessoa que tem ideias, pra você ter noção, o Edilson tem até um código para eleição em blockchain, cara. Ele já fez. Esse cara é sensacional. Mas, Edilson, eu vou parar de falar. Obrigado. Pode se apresentar. Se eu esqueci de alguma coisa, você fala, Zé, seu burro, você esqueceu de falar isso, porque é muita coisa para falar. Ah, que isso, cara. Pô, mas perfeita aí a apresentação. Eu super agradeço de novo o convite. Fico super feliz aqui de falar aí pros Bitcasters, né? Aí a galera que tá escutando a gente hoje, espero que vocês gostem. Tem uma trajetória interessante aqui, eu acho que tem... Cara, a gente acabou participando de muita coisa desde o início, né? A gente viu muita coisa bacana, viu muita coisa que deu certo, muita coisa que não deu. A gente viu todos os golpes que aconteceram no Brasil, né? A gente acabou passando, porque Malemar a gente começou bem cedo, né? Empreendendo nesse negócio de blockchain no Brasil e aí tentando fazer o trabalho, não fazer uma analogia à mineração do Bitcoin, mas, cara, pá e picareta, cavando um buraco para ver se a gente ia conseguir chegar em algum lugar, né? E estamos aí, estamos desbravando ainda, não é que atingimos o Everest, não, tem muita coisa pela frente ainda, mas tem história, tem bastante coisa para compartilhar. Assim. A coisa tá mais cristalina, não mais cristalina, mas tá mais fácil de ver alguma coisa do que no começo. Ah, sem dúvida, cara. No começo, assim, se voltar bem no começo, assim, principalmente quando eu comecei com o Original Mind, imagina que eu desenvolvi o Original Mind, eu tinha um outro projeto. A ideia do Original Mind era um projeto paralelo, porque eu queria fazer alguma coisa em blockchain. E como eu tenho esse background de segurança da informação, eu tinha visto um case de uso de blockchain no final de 2014 que fazia muito sentido na minha cabeça, que era autenticar documentos utilizando blockchain. Só tinha o Bitcoin na época, né? Usando o Bitcoin. Aí, tanto é que, não sei se vocês lembram, a gente não falava em blockchain, a gente falava em Bitcoin 2.0. Cara, que era outros usos para criptomoeda, outros usos para a infraestrutura além da criptomoeda, porque não tinha essa parada de blockchain e tal. E aí eu vi esse case da Universidade de Nicosia lá, que os caras autenticaram os certificados de conclusão de curso. E eu fiquei fascinado. Falei, cara, finalmente eu achei. Né, eu tinha, na minha trajetória, assim, nesse mundo de cripto, eu vim lá de 2011, eu tinha uma outra empresa, cara. Eu queria fazer essa vírgula, se você me permite. Porque você falou em começo... o seu começo não é 2014, o seu começo é em 2011. Como é que você conheceu? Na verdade, o Edilson ele era antes do mato. Então, esse episódio de quando tudo era mato tá errado. Era quando tudo era antes do mato. Ele plantou o mato. Ele era o potencial, era um potencial. Ele plantou o mato pra poder depois capinar e construir a estrada onde a gente tá hoje. Ele é o período anterior. A parada foi a seguinte, eu tinha uma empresa junto com um dos meus irmãos e a gente fazia softwares para casas noturnas, bares e restaurantes. E essa empresa já estava há muitos anos no mercado. A gente começou no início dos anos 2000, né? E para ter ideia por que eu me apaixonei pelo Bitcoin, lá no início dos anos 2000, a gente trabalhava a gente fazia parte de um laboratório de pesquisa para o genoma no câncer, lá no Hospital do Câncer, né? Lá no Ludwig. Caralho. E lá eu tive a oportunidade de desenvolver, junto com meu irmão e outras pessoas, um cluster de computação. Porque imagina assim, para poder processar genoma, precisa de supercomputadores, aqueles computadores com milhares de processadores, porque precisa de muito poder computacional. E tinha uma máquina dessa no laboratório, chamava Paracel, custava tipo $350 mil a tal da máquina. E aí,
utilizando Linux, utilizando clusterização. Na época a gente usava uns programas malucos chamados LVM, Gridware e tal. Conseguiu construir dentro do laboratório, com 20 computadores pessoais, um cluster de processamento que conseguiu processar mais rápido do que aquela máquina, aquele supercomputador Paracel. Ou seja, o Edilson inventou a técnica de mineração não da inventei Zinc nada. lá, que você fica dividindo os bagulhos. É isso. Essas máquinas isso, começaram a minerar logo na sequência. Esse é o próximo passo. Nada disso. Aí, a gente... Isso, meu irmão, inclusive, foi coautor de um paper sobre esse negócio, apresentou em vários lugares e tal. E minha parada sempre foi ficar atrás das cortinas, né? Eu sempre trabalhei mais na parte de segurança da informação, eu nunca fui à frente do holofote. A primeira vez que eu fui à frente do holofote foi a história da Original My. Mas antes eu sempre ficava, tipo, codando, desenvolvendo, dando suporte na parte de segurança, infraestrutura, que é mais minha praia, né? Aí eu me apaixonei por esse negócio de computação distribuída. Me apaixonei, tá? Primeiro contato que eu tive lá dentro do Ludwig, foi assim, simplesmente maravilhoso esse universo de você poder utilizar vários computadores para executar uma tarefa em comum e entregar um resultado. E, pô, bater um supercomputador como um Paracel foi um baita do negócio. Bateu tipo em 5 vezes a Paracel, com 20 PCs que você compra no mercado, né? Tipo, vai lá na Santa Efigênia... Vai na Santa Efigênia e monta, né? Isso, cara, a gente tá falando, eu acho que é entre 2001 e 2002. Alguma coisa nessa faixa, saca? Faz bastante tempo mesmo. Aí, a gente foi meio que convidado a montar um software para casas noturnas, bares e restaurantes que tivesse muita tecnologia. Como eu e meu irmão, a gente sempre trabalhou com alta tecnologia... Meu irmão é muito bom desenvolvedor e eu sou muito, muito bom na área de infraestrutura. Os caras convidaram a gente para montar esse software que pudesse gerir uma casa noturna com altíssima tecnologia, inclusive entrando com impressão digital. Isso nem existia na época, impressão digital rodando em Linux aqui na América Latina. Com projeções 3D e um monte de maluquices lá. E a gente topou. Nisso a gente fez um software. Esse software, graças a esse software, a empresa pivotou, saiu lá de dentro do Ludwig prestando suporte e começou a trabalhar nesse mercado de casa noturna, bar e restaurante. E enquanto meu irmão desenvolvia, eu ficava na parte de infra, cara, desenvolvendo driver para a tela de toque. Não tinha isso ainda na época? Você tinha que desenvolver o driver na unha? Na unha, porque não tinha para Linux. Porque o que acontece? Para Windows, pra você ter os sistemas da época... Talvez o Gwyn vá lembrar, cara, de Clipper Summer, na época era Clipper Summer 87. O Gwyn tem 15 anos, o Edilson. Ele é um hacker do bem, mas tem 15 anos. Vamos lá, não tenho 15 anos, né? Eu tenho um pouquinho mais que 15 anos, 15 e meio, não, brincadeira. Aí, os softwares que tinham naquela época eram muito ruins, cara. Utilizava uma tecnologia que, mesmo pra época, já era obsoleta. E aí a proposta que a gente trouxe para poder gerir uma casa noturna e ela não perder dinheiro era com uma infraestrutura, com todas as máquinas Linux, sem HD, fazendo boot por rede, puxando o sistema operacional pela rede, com impressão digital, tela de toque. Isso não existia para Linux na época. E a gente teve que desenvolver essas, inclusive os drivers para... tanto para o leitor biométrico como para as telas de toque. E outros sensores, impressora fiscal. Cara, impressora fiscal, driver para impressora fiscal para funcionar em Linux. A gente teve que desenvolver tudo, né? Não existia. Caralho. E o software fez sucesso. O software meio que pegou, né? Assim, tipo, chegou uma época que 8 em cada 10 casas noturnas no Brasil tinha nosso software, né? E, tipo, explodiu. Porque o problema que você tinha antes, se desse por exemplo, desligava o servidor, o cara tinha que abrir as portas. Não dava mais para cobrar, ferrava tudo. E no nosso software, a gente... Pô, cara, era uma infraestrutura parruda, era um servidor parrudo, com máquinas leves, sem HD. O cara podia jogar a máquina no chão que não ia acontecer nada, não tinha HD na máquina. Uhum. Né? E a gente sempre pensou muito, olha, o que a gente vai fazer com esse software para ser bom pro dono? Porque, cara, era uma roubalheira. Casa noturna ainda né? Tipo, casa noturna, se não ficar ali em cima, é facinho. Cara,
É que, assim, a gente pode falar, prostituição, lavagem de dinheiro e drugs, né? Cara, tipo, é meio que, é um mercado meio sinistro, assim. Então, os caras querem fazer dinheiro, o máximo de dinheiro possível, e é um roubando o outro. Então, isso é um mercado bizarro. Aí a gente fez um software e um sistema muito parrudo que era bom para o dono, porque eu vim com essa parte de segurança da informação e a galera não conseguia mais hackear, não conseguia mais burlar o software. Não tinha uma portinha que o cara podia fazer alguma coisa, o software ia ter um comportamento estranho. Não acontecia mais. E o software, por exemplo, se o cara servisse 10 doses de um whisky, por exemplo, o software ia falar no fim da noite que tinha consumido 10 doses e que ele tinha que olhar na garrafa, ele ia ver meia garrafa. Aí o cara pegava a garrafa, olhava pra garrafa e falava, caraca, tem meia garrafa ainda, tava certo. O estoque começou a bater, a caixa começou a fechar corretamente na balada. O dono ficou louco, o dono falou, cara, tô ganhando dinheiro, não tô sendo roubado, né? Agora ele tá vendo o negócio funcionar. Falei, peraí, tá batendo. Tá batendo, né? Pô, a parte contábil de casa noturna normalmente era muito bizarra. E, bom, aí o software explodiu e como eu ficava responsável pelo desenvolvimento do sistema operacional, porque era um Linux customizado, né? Para poder subir a máquina muito rápida. Não podia ser um Linux normal. E leve. Eu desenvolvia, então, o sistema operacional e também desenvolvia drivers, né? Então eu tinha um laboratório, isso já não estava mais no laboratório do câncer, lá da pesquisa para o câncer, mas eu tinha um laboratório na empresa com todo tipo de máquina, todo tipo de equipamento, todo tipo de hardware, porque eu homologava hardware, lançava uma placa-mãe nova, eu sabia que não ia mais ter a outra placa disponível no mercado, então eu tinha que homologar a placa, desenvolver drivers de novo, atualizar. Putz, então eu tinha um laboratório à minha disposição. E aí, me chega em 2011 a história de que tinham inventado um dinheiro na internet que não podia ser duplicado. Aí eu falei, como assim, cara? Estamos em 2011, era do MP3, torrents, estúdios de cinema malucos, brigando aí pela pirataria comendo pirataria comendo. Em 2008, até 2012, como já prescreveu, eu posso assumir. Eu fui muito usuário de torrent. Ainda mais eu, que morava lá no interior de São Paulo, não tinha acesso a televisão a cabo, era só por coisa... Ele foi, tá, gente? Eu fui. É só no Ele passado, foi. Não, tá? eu fui. Hoje É só não. no passado. Hoje eu trabalho, eu pago o meu Netflix, meu Amazon, meu Disney... tem mais o Direct TV Go, eu acho que tem mais não tem mais o BitTorrent no computador, tá, gente? Ele não tem. Não, eu ia falar que nessa época chegou essa história aí de um dinheiro na internet, cara. Como assim dinheiro na internet? No meio de tudo isso que tudo se copia na internet. A gente sempre teve a máxima, né? Caiu na internet pra sempre na internet. E aí eu fui ver qual é que era. E aí você conheceu o Paper. Falou, peraí. Aí eu conheci o Paper do Bitcoin e conheci o Bitcoin através da mineração, porque como eu homologava muita máquina, eu tinha muito equipamento. Foi na época da GPU, e o Bitcoin naquela época ele dava para minerar por GPU, né? Tem a história que você minerava numas máquinas aí e tal. Agora acho que você pode falar, acho que hoje em dia você já pode falar, mas você minerava numas máquinas, não minerava? Não, então, o meu teste com o Bitcoin foi através da mineração, isso lá em 2011, né? Então eu montei, eu tinha aquele monte de computador à minha disposição no meu laboratório, né? Cara, baixei e comecei a testar a mineração. Eu falei, deixa eu entender essa parada aqui que o pessoal tá falando que é dinheiro de internet. Que raios, né? Como assim? E comecei a testar através da mineração. E fui conhecer o Bitcoin, então, através da mineração em 2011, porque ainda dava para fazer por GPU. Ou seja, você, além de tudo, mês. criou também as fazendas de mineração, porque você não usou uma máquina, você usou várias. Olha, esse cara é sensacional. Que isso. Aí fui entender como essa brincadeira funcionava e foi mais ou menos durante um mês, né? Minerei, então, Bitcoin durante um mês, estudando, vendo como realmente a coisa funcionava. E aí, meio que meus sócios, cara, teve uma hora que eles bateram na porta e falaram assim, cara... Que raios que você tá fazendo nesse escritório? Olha essa conta de luz. Puta, mano. E pra explicar, né? Aí,
O Bitcoin naquela época, ele estava na casa de centavos, não tinha chegado a dólar ainda, né? Não tinha chegado, era centavos. Caralho. E meus sócios me deram uma comida de rabo absurda. Óbvio, né? Óbvio. Eu tava deixando as máquinas ligadas e fazendo a brincadeira de mineração lá e tal. Mas é aquilo, né? Aí Era pela experiência, né? Era pra entender. Não tinha expectativa. Não tinha zero Isso é uma cara. dúvida. Quando você conheceu, imagino, tá? Tô supunhando aqui, supunhetando. Como diz na palavra boa. Você tá conhecendo. Então, assim, a ideia que você tá me passando eu tava testando, eu tava entrando, emergindo na mineração pra entender como é que funcionava. Beleza. Mas você via. Tipo assim, na época, você só via mineração ou você já via o TOT potencial? Ou demorou Zero. Não vi potencial. Ainda mais, falei, putz, isso aqui, cara, vale centavos. Gastei muita energia elétrica. Meu sócio me enchendo o saco por causa das maquinetas lá rodando o tempo todo. E não vi. Realmente não vi potencial. Assim, falei, é uma moedinha aí, pode ser que surja outro, sei lá, dia de amanhã. E aí eu desliguei. Quer dizer, não desliguei, eu meio que apontei. Eu usei uma outra técnica de computação, na verdade, que ao invés de deixar tudo ligado lá, fazendo a mineração de Bitcoin, que eu não vi sentido, eu sou bem sincero, eu não vi valor na mineração de Bitcoin naquela época. Tinha um outro projeto que eu gostava, que chamava BOINC, ainda existe. O BOINC é um projeto de computação distribuída, mas para fins de ciência. Para pesquisa. Pra processar dados que nem supercomputador de universidade, mas distribuído. Imagina, tô chutando. Exatamente isso. Tá. Então, é um cluster global. São clusters, diversos clusters globais. Você baixa um aplicativo, conecta o seu computador nesse cluster. Só que nesse caso, ele ocupa o tempo de processamento ocioso do computador. Tá. Quando você não está usando, ele baixa um trabalho acadêmico, uma pesquisa tal, usa o seu processamento para achar um resultado, achou o resultado, ele submete de volta, né? E então, o que eu fiz? Eu peguei todos aqueles computadores, inclusive os computadores da empresa na época, e apontei eles todos para o BOINC, né? Tanto é que a gente chegou a ficar, acho que em 8º como cluster de computação no BOINC em 2011, 2012, alguma coisa assim, por causa dos computadores da empresa, que no momento que ninguém estava usando, ele fazia projeto científico, né? Computação para solução de alguma coisa. E eu achei que tinha mais valor, porque eu estava entregando valor para a sociedade. Né? Mas uma pergunta, Edilson. Na época valia centavos. Você lembra mais ou menos de quanto em Bitcoin você chegou a minerar? Cara, eu lembro na casa de centena, assim, alguma coisa. Mas é pouco. Assim, óbvio. Vamos falar centena hoje, é um absurdo em reais. Mas em dólar também. Em dólar também é um monte, né? Mas na época, cara, eram centenas de bitcoins, é pouca coisa. Não eram milhares de bitcoins, mas na casa de centena. E não valia nada, assim, né? Não pagou nem a conta de luz. Não, nem ferrando, nem ferrando. Tanto que eu tomei uma comida de rabo nervosíssima lá, né? Aí, pra vocês terem ideia, quando eu apontei esse poder computacional da empresa, inclusive, para fazer essa projeto científico, cara, eu cheguei a receber carta de agradecimento porque a gente contribuiu, por exemplo, para achar um dos medicamentos candidatos ao neuroblastoma infantil, que é um tipo de câncer de cérebro infantil, e ia ser desenvolvido o medicamento candidato por causa do processamento dessa galera que estava trabalhando, ajudando o projeto científico. Isso rolou no Japão. Que da hora. Puta recompensa, assim, você falar, caramba, meu computador foi usado, os computadores foram usados para uma coisa que pode ajudar a resolver um câncer infantil, super raro, né? Então eu continuei nessa história aí, só que usando processamento ocioso, não mais o tempo todo rodando, e apontei pro BOINC, né? Fiquei lá minerando projeto científico. Mas no BOINC, pra você ter ideia, eu coloquei até um PlayStation 3 pra minerar no BOINC. O cara hackeou o PlayStation 3, velho. O PlayStation 3, ele veio com o sistema operacional desbloqueado. Ele veio, na verdade, com processamento desbloqueado e dava pra instalar um sistema operacional. Dava pra pôr Linux no Play 3. E aí eu pus Linux no meu Play 3 pra ajudar a
ter mais poder de processamento para... Cara, era muito legal, muito legal. E aí, E aí, aí, naquela época não tinha nem exchange no Brasil, né? Você guardava as moedinhas e beleza, né? Não tinha o que fazer, tinha? então, essa aqui é a caca, né? Guardava as moedinhas na wallet. E outra, quando eu fiquei sabendo do Bitcoin, a primeira tentativa que eu fiz foi de comprar Bitcoin. Sim. E eu não conseguia achar um lugar para comprar Bitcoin. Não tinha. Não achava lugar para comprar Bitcoin assim. Eu não achei, eu não conseguia achar. E aí eu tinha tudo nas wallets dos computadores ali que estavam rodando. Quando eu desativei, como tinha muita rotação, que nem eu falei, tinha muita placa-mãe nova que chegava, aí HD e formatava, aí instalava, aí não sei o quê. Cara, isso acabou se perdendo. Uhum. Acabou indo para alguma balada. Pode ser que uma balada tenha ido com um HD que tinha uma chave privada. Não sei. Lá Desculpa, naquela assim, época. como assim? Alguma balada com HD? Cara, porque assim, os servidores que a gente instalava tinham HD. As máquinas do bar, dos caixas, não tinha, né? Aham. E eu que fazia a instalação de todas as máquinas, todo o parque de infraestrutura de servidores que ia para as baladas ao redor do Brasil. Certo. E eu tinha pilhas de HDs lá, que eu formatava o tempo todo, ou instalava, ou só atualizava, tal. Então, assim, daqueles HDs todos que eu usei para mineração, daquelas máquinas, cara, viraram Frankensteins e foram espalhadas. Muita gente me pergunta, pô, mas não dá pra... Eu falei, não sei, cara. Vamos lançar um projeto de ICO agora, Agora. gente, aqui, ó. A gente vai Caçar. recuperar esse HD. Nós vamos pegar todo o teu histórico lá de cliente e falar, irmão, cadê a A máquina? gente vai recuperar esse HD Cadê a aqui. A gente máquina? só vai fazer uma cotização chamada de ICO pra poder fazer o levantamento nós- de verba pra poder fazer essa busca. Precisa... Poder fazer aí Pode. a gente pode abrir um DeFi, a gente faz uma DAO. Agora a moda é DAO, É, a moda né? é DAO, a moda é DAO. Agora é moda moda DAO. Ah, tá. Daqui a pouco É. nós vamos falar do DAO que você descobriu lá, dos bugs, mas daqui a pouco. Foi isso, cara. Então, assim, não dá pra... Não tem o que recuperar. Em 2013... Na verdade, em 2012, eu comecei o último projeto com os meus sócios lá, que foi o primeiro... Inclusive, o primeiro app de pagamento do Brasil, eu tenho orgulho de dizer, fui eu que fiz, né? Foi a gente que fez, né? Com a Original Mine, não. Com a OS Technology na época. Eu fui dentro da Braspag, mudar a infraestrutura da Braspag para poder receber esse tipo de pagamento de casa noturna. Imagina, o primeiro app de celular que você podia pagar alguma coisa no Brasil fui eu que fiz. Caralho. Isso em 2012. Isso eu não lembrava. E aí, esse foi o último projeto, foi o meu projeto de entrega. Esse projeto, inclusive, ele ficou na shortlist em Cannes, em 2013, foi shortlistado em Cannes, esse projeto rodou em várias casas noturnas, o fato do cara poder paga a conta dele, paga da gatinha e vaza, não precisa passar no caixa. E revolucionou o Brasil nas casas noturnas, porque, cara, dá 3 horas da manhã, acabou o pagode, a galera quer ir embora. Aham, Não é quer a pegar pior parte fila. da balada. E é onde tudo acontece, é onde dá treta, onde o pessoal quebra, aí já tá bêbado, né? A galera tá bebaça, e dá tudo errado. E aí o nosso app revolucionou, porque eu trouxe 2 inovações aí pro Brasil nessa época. O primeiro foi o sistema pré-pago de balada, que o Brasil não tinha, né? Não existia no Brasil o sistema pré-pago. E um app para pagamento de qualquer coisa. No caso aí, entretenimento noturno. Em 2013, eu saí da empresa, eu dei um exit nessa empresa, né? Tive meu exit, não dei, eu tive meu exit nessa empresa e fui trabalhar em outro mercado. E aí, esse mercado que eu optei por trabalhar era o mercado de terceira idade, porque eu desenvolvi... No Brasil, era o primeiro gadget de detecção de queda de idosos. Era um aparelhinho que o idoso carregava com ele para detectar queda. Aí, o cara agora depois inventou o smartwatch. Caramba, Edilson, tá difícil, velho. Eu falei, cara, se ficar falando só do É. currículo dele, O cara é inventou um smartwatch. episódio inteiro de Bitcast de 2 horas. Caramba, Edilson, você é um esculacho. Que isso? Que isso, galera, pô. Então, voltando, você me deixa até desconcertado, A cara. ideia é essa. Pô, que isso. Então, eu desenvolvi esse dispositivo, tentei com esse dispositivo para o mercado, me desliguei da empresa, então fiz lá em 2011 esse negócio da mineração, 2012, trabalhei com esse software novo para fazer esse lançamento, em 2013 me desliguei e fui trabalhar com terceira idade por causa desse gadget que eu tinha desenvolvido.
Nisso que eu tava tentando colocar essa tranqueira no mercado, o Bitcoin pulou de 100 para $1.200 no comecinho do ano. Aquela hora que você chegou e falou assim, ai, minhas carteiras perdi. Nesse mano momento você bateu do a mão no céu. bolso e procurou o HD? Eu não tinha ideia que o Bitcoin tinha subido de centavos para que poderia estar $100. Eu Justo. não tinha ideia. Porque quando eu parei de mexer com a história do Bitcoin, eu já tinha entendido como funcionava. Uhum. E não me interessei mais. Falei, putz, legal, cara, isso aqui tem potencial, funciona, vamos ver as tecnologias, porque era difícil usar. Era muito difícil usar. Você tinha que compilar código para rodar as coisas no computador. Não era para humanos ainda. Hoje já é para humanos. Na época não era para humano, né? Peraí. Na época não era nem a carteira com linha de comando. Eu já usei algumas outras carteiras, por exemplo, a Decred, quando no começo era linha de comando. Já era Linha de chatinho, comando. beleza, mas não, você tinha que compilar ainda, tinha que fazer a etapa anterior. Então. É porque eu baixava direto de repositório, cara. Eu comecei a usar Linux porque você é em tarado. 95. Então. É isso que é tenso. Entendi. Eu comecei nessa história do Linux em 95 e eu carrego esse vício de tentar baixar sempre os repositórios, ler código e compilar por conta própria. Entendi. Até uma boa prática para quem vem de segurança da informação. Não, é o seu, é o que você faz no dia a dia, né? Então assim, era compilando, mas não era uma coisa para humano, você não baixava uma coisa prontinha assim, falar, tá aqui, usa, olha que lindo, né? E aí, Bitcoin pulou. Nisso que o Bitcoin pulou, eu voltei a olhar para isso, falei, caramba, mano, o que tá acontecendo, né? Voltei a olhar pro Bitcoin, mas eu ainda tava com aquele estigma... Isso era em que ano, Edilson, só pra eu construir a linha do tempo aqui? 2013. 2013. Era assim, comecinho, primeira metade de 2013. Certo. Né? Aí o Bitcoin deu aquela primeira porrada, logo no começo do ano. Olhei aquilo e falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Isso tá vingando. Falei, pô, não tem mais volta. 2 anos atrás era um nada, agora virou alguma coisa. Só que eu comecei a olhar pro Bitcoin, mas eu nunca tive o lance do retorno, assim, a parte do preço. Uhum. Eu via valor. Eu nunca curti o preço, porque a minha empresa anterior, a gente gerenciava o faturamento de milhões do entretenimento noturno. Eu já gerenciava dinheiro dos outros. E gerenciava muito dinheiro. Eu falava, cara, vinha proposta assim da galera, vamos montar uma exchange, vamos montar uma wallet, vamos fazer. Eu falava, puta, cara, eu não quero mexer com... Não é o dinheiro, usar o negócio como dinheiro, não é isso. Tem uma coisa a mais aqui nessa infraestrutura que ninguém tá olhando, né? Que ninguém tá olhando. Computação distribuída, consenso, cara, chaves públicas e privadas para assinar as coisas, assinaturas digitais. A infraestrutura daquela coisa era apaixonante para quem vem do mundo da criptografia e curte computação distribuída. Cara, é maravilhoso a forma como o Bitcoin funciona. Ou seja, você achou o melhor parquinho para você ficar aprendendo e brincando, né? E sem ter que olhar para preço, saca? Uhum. Porque eu já lidava com dinheiro, eu tava de saco cheio de lidar com dinheiro, principalmente dinheiro dos outros. Mas aí só no final de 2014, pra você ter ideia, até a Miriam, minha esposa, chegou a comprar Bitcoin em 2013, cara. A gente usou até Bitcoin to You na época. Cara, nos primórdios da Bitcoin to You. Lá. Você nem se pode falar o nome da... Pode falar o que você quiser aqui. Quiser. Pode falar até dos golpes lá depois de 2019, de tudo aquilo. Fica tranquilo que aqui maravilha. O Zé é advogado. Zé, livra nós, Zé. Zé é advogado. Zé, livra nós. Responde aí, Zé. Fica tranquilo que aqui tá de boa. Normalmente chega uma mensagem assim, Zé, responde aí. A gente tem um advogado e a gente tem um hacker na equipe. Pode ficar tranquilo, que aqui não passa nada. É isso aí. Tenho eu que sou amigo dos dois. E aí, cara, eu fiquei só, tipo, olhando, acompanhando o Bitcoin, aquela coisa do... compra um pouquinho, brinca com o Bitcoin, mas nada de... Eu não tinha achado ainda o que ia fazer com o Bitcoin na vida. Mas aí eu vi no final de 2014, quando eu vi lá a Universidade de Nicosia, que eles autenticaram certificados de graduação, de conclusão de curso. Só que eles fizeram de um método super manual, cara. Super manual a forma que eles tinham feito. Eu olhei para aquilo e falei, mano, dá para fazer um... Olha, primeiro, né, quando eu vi, falei, autenticação em blockchain. Para um cara de segurança da informação brasileiro,
que conhece a realidade da autenticidade de Uhum. coisas no Brasil, né? Eu olhei para aquilo e falei, cara, é isso. Autenticação de coisas no blockchain, que é escrever em pedra. No blockchain do Bitcoin, porque só tinha ele ainda, né? Falei, é isso. E aí eu passei a primeira metade de 2015 prototipando o que viria a ser a Original My. Aí fui convidado pelo Vlad para palestrar lá na BitConf em Florianópolis, no meio do ano. E no final da minha palestra, eu fiz o lançamento oficial da Original My, dando início aí no empreendedorismo com blockchain. Lá, tanto é que lá eu falava ainda Bitcoin 2.0, né? Blockchain, aí só vê essa loucura depois. Só tentando resolver uma questão aqui. Porque a gente fala que a gente não tem pauta nesse podcast, mas a coisa que não é a caralha. Pra falar com você, eu conversei com algumas pessoas, é óbvio. E o Rama, se eu posso dar o nome, né? Falou um detalhe. Foi na BitConf em Floripa ou foi naquele fórum organizado pelo Pinheiro Neto? Ah, então, eu lancei a Original My no evento em Floripa do Vlad. No do Pinheiro Neto, eu dei uma repaginada na primeira página da Original My, no que é a Original My, no site da Original My, e apresentei a versão nova da Original My no evento do Pinheiro Neto, que foi no dia do lançamento do Ethereum. No dia que o Ethereum veio pra mainnet. Ah, é? Caralho, foi Mas naquele eu dia. só vou voltar um pouco na história, porque isso daí já foi em 2015. Você começou em 2011. Em 2014 a gente teve ali a Mt. Gox, que foi que causou uma grande queda no Bitcoin. Nesse momento, quando a Mt. Gox deu o problema lá de liquidação, que travou os saques, você ficou receoso com a tecnologia Bitcoin ou você passou por cima disso porque você sabia que isso era um problema de pessoas e não da tecnologia em si? Você já tinha essa certeza. maturidade? Já tinha, principalmente por causa de exchange, cara. Como eu trabalhei com casa noturna, que é um ambiente extremamente, assim, corrupção, tentativa de golpe em casa noturna acontece o tempo todo, porque é roubo descarado que acontece Ou lá. quando não vem um certo personagem da autoridade estatal e vai lá exigir um dinheirinho. Ah, aí é outra história, né? Aí são outras questões. Mas eu acho que já estava englobado num roubo descarado. Acho que... provavelmente. Já tá lá na taxa do arrego. E assim, a Exchange, desde o início, em 2013... Agora, eu tem um corte aí, Edilson. Você tá comparando as exchanges ao mercado de prostituição? Ao mercado noturno. Ao mercado noturno? Ao mercado noturno, talvez, porque é um mercado extremamente especulativo, onde gira muito dinheiro, né, e é usado muitas vezes para droga, assim, né? Gente, isso foi uma piada, tá? Isso foi uma piada. Uma piada. Mas Então, não a parte de ser alvo, né, Edilson? Porque assim como uma casa noturna ela é alvo de bad players, de pessoas mal intencionadas, uma exchange da mesma forma, né? Da mesma forma e mais, né? Porque tá na internet. Sim. E eu sempre tive a noção e sempre olhei para exchange pensando, cara, se tem um lugar para ser hackeado, é exchange. Sim. Porque é onde tá tudo concentrado, né? A chave de todo mundo. E eu não queria me expor ao risco de perder o dinheiro das pessoas, porque a única certeza que a gente tem no mundo da segurança da informação é que em algum momento seremos hackeados. E por quê? Porque não existe orçamento infinito para segurança. Sempre toda empresa tem que pensar. O cara da segurança da informação, ele vai falar, cara, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso pôr mais. E você pode colocar o que for, é um saco sem fundo. Você colocar dinheiro em segurança e em um momento você ainda corre o risco de ser hackeado. Não importa quanto de dinheiro se coloque. Porque o papel do hacker é um jogo de xadrez. O papel do hacker é se movimentar frente aos bloqueios que você está colocando. Isso acontece o tempo todo, esse xadrez. E não existe nada totalmente seguro, né? É sempre um investimento constante, uma otimização constante e uma briga de gato e rato. Uma briga de... E aí você vai falar com o marketing. A empresa quer vender. A empresa quer botar comercial na rua. A empresa quer fazer propaganda. E a segurança é uma coisa que a empresa não vê. Se a segurança funcionar, a empresa não vê valor porque ela não viu acontecer. Ela só sabe que a segurança falhou quando teve o rombo. É que nem o backup. Só sabe que ele existe ou só sabe lembrar de vê-lo de vez em quando precisa dele.
Ninguém para recuperar o backup, É o né, uma vez na vida. É o goleiro de futebol, rapaz. Se não toma gol, é mais do que obrigação. Mas se falha, porra, ó que droga. Ah, meu amigo, ó que droga. Troca o cara, né? É exatamente essa, né, o link. E aí, cara, eu sei que a Exchange ia ser hackeada. O pessoal que estava fazendo Exchange no Brasil era um pessoal que não tinha experiência. Assim, as primeiras Exchanges, elas eram, cara, super vulneráveis. Elas Tanto começaram foram no. hackeadas. Elas começaram no. Como a gente falava, começaram na garagem. Teve Começaram na Exchange que garagem. começou na internet um sócio com o outro e tal. O que é super legal, né? Que é óbvio que é legal, é isso. Cara, e é o que eu sempre defendo aqui. A criptosfera, o cripto-universo é um ambiente que sempre foi de extrema experimentação. Sempre foi de extremo skin the game. Foi lá atrás com Exchange e tá sendo hoje com outros projetos, DeFi. A gente tá vendo DeFi ser hackeado. Ah, é porque o projeto é ruim? Não. Não todos. Não todos. DeFi, inclusive, não todos. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas assim, é experimentação. E, cara, é isso. Você vai querer entrar? Entra, mas saiba. Tem um risco ali, às vezes pequeno, às vezes alto, de perder tudo. E pra quem tá chegando agora, né, no mercado, quando o Edilson tá falando das exchanges que tinham no Brasil na época, saibam que ela movimentava um volumes muito menor do que o seu P2P, do que o seu OTC comercializava, e era tipo um P2P, tipo um OTC, né? Era uma tecnologia baixíssima, com um volume baixíssimo, e era uma pessoa ali por trás realmente fazendo as validações de depósito e enviando Bitcoin. E tinha até Bitcoin, tinha até venda de Bitcoin por boleto, né, antigamente. Disclaimer, tá, gente? A gente não está falando que a exchange hoje não presta. Longe disso. Hoje, depois de que o mercado está amadurecido, até a questão mais regulatória está um pouco mais amadurecido. Existem grandes players, bons players e players honestos que fazem um bom trabalho. Ponto. Na época, cara, todo mundo era amador. Sim. Não tinha como não ser. Não tinha como não ser. Não tinha como não ser, né? Era um momento de mercado em que as coisas estavam começando a aparecer e as pessoas queriam se posicionar com alguma coisa. Alguns quiseram se posicionar na área de exchange e não era uma coisa que brilhava meus olhos. Desse ponto de vista da segurança da informação, eu via mais... Você via mais risco do que benefício. Não nesse ponto, não era uma coisa que me interessava mesmo. Fora a parte de risco, que eu acho que era realmente, eu via risco alto numa exchange, mas não era o que me chamava atenção. A exchange era mais uma coisa que estava todo mundo fazendo, e não era aquilo que eu achava que ia guiar o futuro da tecnologia. Uhum. E que foi o que aconteceu quando eu vi em 2014, que, cara, quando eu vi autenticando o certificado no blockchain, aquilo me brilhou os olhos de uma maneira, eu falei, é isso que eu quero fazer, é isso, quero autenticar coisas, escrevendo em pedra, utilizando chaves públicas e privadas para garantir que uma vez escrita aquela coisa é verdadeira, é autêntica, é verificável, sem pedir permissão para ninguém. Você não precisa ter que esperar passar um final de semana. Você pode fazer à noite, pode fazer 24 horas por dia, tão simples quanto chegar num site e fazer o upload de um documento. Que nem upload era, né? Porque a gente não guardava nunca guardou documento de ninguém. Você é tão preocupado com isso que você nem guarda documento, só pega o hash, né? Exatamente. Isso desde aquela época. E aí, vamos só tentar relembrar, porque do surgimento... Aí, assim, tem o fatídico episódio do artigo do Ronaldo Lemos, né? Pra quem não conhece, o Ronaldo Lemos Ronaldo Lemos é um pesquisador, um empresário aqui do Rio, é ligado ao ITS, que é um centro de pesquisa e tecnologia, é um cara fuderástico, manja pra caramba de assunto envolvendo tanto cripto como LGPD, como qualquer coisa que envolve tecnologia, normalmente o Ronaldo Lemos tá por dentro. E aí o Edilson lançou na BitConf, salvo engano, acho que você conversou lá no fórum do Pinheiro Neto, rodou e tal, e um dia, não mais que de repente, o Ronaldo Lemos lançou, como é que era o artigo? Na Folha, né? Como é que era o nome do artigo? Era alguma coisa, o fim dos cartórios. Uma coisa assim, tipo, o fim dos cartórios. E aí o Edilson toma esta jiboia aí e começa opa, peraí, agora o projeto não tá mais ainda naquele burburinho da criptosfera, daquela coisa de startup, começando e tal. Tipo, você tomou uma catapultada, no bom sentido, né? Tipo, cara, de levantar você assim, né? Um mês depois. Eu imagino. Foi mês depois? Um mês depois. Caramba. Foi um mês depois que deu toda a treta. Porque o que aconteceu?
Eu conheci o Aleixo, que trampava, ou trampa, eu não sei se foi o Aleixo. Aleixo, te amo, saudade de você, meu amigo. Conheci o Aleixo lá no evento do Vlad em Floripa. O Aleixo viu o lançamento, deve ter comentado com o Ronaldo se interessou pelo assunto, e tava na época aquela moda do Uber, que o Uber tava causando uma certa disrupção junto aos taxistas. Ele mudou o mercado, o Uber causou disrupção no mercado. Sim. A diferença é que o Uber veio para o Brasil com 20 milhões em caixa justamente para enfrentar as brigas jurídicas. Pra ficar brigando com o liminar. E a Original My era um projeto que eu tinha feito no meu apartamento, era um projeto paralelo, porque eu tinha o outro negócio de terceira idade rodando, né? Eu fiz em paralelo, era um estudo, era uma coisa extremamente... Era pessoal ainda, não era uma coisa para o público, não era um super produto acabado, não era nada disso. Eu tinha colocado lá o meio de pagamento brasileiro, lá, PagSeguro, mais alguma coisa, tudo traduzido em português, para o pessoal poder acessar, usar. E aí, fiz o lançamento em julho, era isso, julho, né? Julho. Em julho, em agosto, saiu o artigo na Folha do Ronaldo Lemos, alguma coisa assim, cara, era relacionado ao fim dos cartórios, alguma coisa. Meu amigo, depois desse artigo, cara, minha vida virou um inferno, cara, um inferno. O Ronaldo foi chamado em São Paulo pelo Colégio Notarial para dar explicações. Aí o Ronaldo me chamou... O Ronaldo, cara. Aí o Ronaldo me chamou para dar um workshop junto com ele no Colégio Notarial. O pessoal do Colégio Notarial começou, a partir daí, a ir nos eventos em que eu palestrava para me sugerir coisas que eu poderia falar ou não, o que era certo, o que era errado, e sempre com aquela carga, falando assim, você sabe como é, cara? Os colegas, eles podem se sentir assim, meio... Então, melhor não, né? Rolou Você até entende? proibição de palavra, não rolou, Edilson? Tiveram algumas palavras que você não podia falar, né? Rolou. O site, por exemplo, o site a gente tinha lá, registre-se. Registre-se, tipo, entre e se cadastre. Né? Registre-se. Cadastre. E os cartórios vieram e fizeram a gente trocar, porque quem registra é só cartório. Não era registro de documento. Isso é registro de e-mail, é cadastro. Cadastro, É um sign-up. Até nesse ponto, cara. Um cara que eu tinha contratado pro marketing na época, ele tinha lançado, cara, pra minha infelicidade, ele lançou numa sexta-feira, ele lançou um Facebook Ads, ou uma publicação no Facebook, a gente não fazia Ads. Ads era tudo bloqueado. Facebook, ele ripou todo mundo dos Ads. Eu tinha lançado, era uma xicrinha de café, assim, mais barato que um cafezinho, mais rápido que o cartório, mais barato que um cafezinho. Ah, cara, que bom! A galera ficou feliz. Timing certo, né? Mano, eu recebi uma ligação do presidente do Colégio Notarial no sábado às 7h30 da manhã, pedindo para tirar o post do ar, porque os colegas estavam na cabeça dele. O que eu fiquei mais chocado nessa afirmação foi que ele tava acordado 7h30 da manhã pra te ligar, porque se eu quiser ir pro cartório 7h30 da manhã, eu não vou conseguir, não. Não, cara, sabe por quê? Ele estava na Europa a passeio. Era minha 7h30 da manhã. O nosso dinheiro, como sempre, bem empregado. Agora tá explicado, agora tudo ficou claro. Tudo fica claro. Que maravilha. Aí toca, tirar negócio do ar e tal. E foi tenso, cara. Foi muito tenso, assim, dos caras chamando. E sempre assim, não, vamos conversar, a gente tem que se aproximar. A gente tem que ficar mais próximo. A gente tem que... Vamos conversar para desenvolver alguma coisa. Mas era sempre, cara, eu sempre senti que era, cara, fica debaixo da asa... É o famoso papo de máfia, né, Edilson? Melhor você ficar aqui junto com a gente, porque senão alguma coisa pode acontecer. Caralho. E o que foi grave mesmo, que acho que foi o mais tenso, assim, na vida, nessa pegada toda, eu tinha sido convidado, foi a primeira vez que um cartório, fora o Colégio Notarial, que a conversa era com o Colégio Notarial, né? E o Colégio Notarial, quando ele entendeu o que era blockchain, começou uma história que ele falou assim, não, se eu sou o tabelião e o que eu digo que é verdade, não importa. Se você quiser discutir, você vai para a justiça,
inclusive o registro de imóveis, eu posso passar a fazer. Olha só, olha o tipo da treta, isso, cara, coisas que eu escutava. Eu falava, meu Deus, os caras vão querer se movimentar para fazer alguma coisa para tirar o registro. Porque você tem o registro é uma coisa, o tabelionato é outra. É outra, é. Né? Um é um ato formal e o outro é registrar. É É transferir. registrar, é quase que administrativo, né? É. Quase que vai. Não, é um negócio Muitas babaca. aspas. Não, é um É. negócio assim, vamos lá. Isso aí é uma herança portuguesa que a gente tem, que a gente tá até hoje aqui, que é caro e não serve pra nada. Se você quiser, se o nosso ouvinte quiser um dado, os maiores cartórios do Brasil que mais ganham dinheiro sempre são os cartórios de imóveis. É um cartório de imóveis de São Paulo, que eu esqueci lá, e o 5º RG do Rio de Janeiro. Eles sempre estão lá entre os primeiros, porque dá muito dinheiro. É tipo assim, você paga rios de dinheiro pra fazer uma transação, você já paga rios de dinheiro pro tabelião de notas, depois você pega aquilo lá e leva para arquivar e ainda paga mais rios de dinheiro pro tabelião de registro de imóveis. Pra encher o saco, tá? Tem uma desculpa lá, não, a gente certifica, analisa pra ver se... A gente analisa o processo É. inteiro, acompanha e tal, e não fazem. A gente sabe que não faz. Tá bom. Né? Quer dizer, alguns talvez façam, né? Alguns talvez façam, mas assim sabe como que funciona. Sim. E aí, cara, tinha esses papos, eu falava assim, nossa, cara, a coisa tá ficando feia aqui do lado dos caras, porque começa um lance de um querer comer o outro, dentro do próprio meio deles, né? Eles não se acertam, né? Eles não se acertam. E nessa brincadeira eu dei palestras, fiz workshop lá dentro do próprio IRIB, né? Que era do... O que é o nome do IRIB? Eu não lembro o que era, mas era do registro de imóveis, era de registro, né? O IRIB é do pessoal de registro. Não lembro. Isso foi 2015, 2016, eu não lembro direito. Aí eu fui convidado por um cartório lá do Centro-Oeste a visitar o cartório dele, porque ele queria fazer uma parceria com a Original Mai. Não, você tem que vir, tem que vir, tem que vir, tem que vir. Eu falei, putz, mano, vou ter que sair daqui para ir para lá. Aí conversei com o pessoal, cara, o próprio Ronaldo falou, não, Edilson, cara, se aqui a coisa tá feia, cara, lá, mano, é perigoso, que vai saber, né? Perigoso, tô indo lá pro Centro-Oeste, uma cidadezinha lá tal, e eu, putz, cara, aí teve uma puta de uma mobilização, assim, para poder manter minha segurança, meio mundo avisado, inclusive órgãos públicos, avisado de que eu estaria em trânsito para onde eu ia, onde eu estaria, tal, para caso algo acontecesse. Foi bizarro na minha vida. Isso foi em que ano já? E lá, isso foi 2016. 2016. E nisso, lá que eu visitei esse cara, ele aí que foi uma coisa que me deixou apavorado. Aí foi real, me deixou apavorado, assim. Ele falou, então, Edilson, você sabe que os colegas não gostam de você, né? Eu falei, eu sei, os caras, tipo, eles querem que eu pare Original Mai. Ele falou, não, cara, não é assim. Aí ele me mostrou umas mensagens, no celular dele, óbvio, né? Me mostrou, em que os caras estavam falando, não, cara, ele a gente resolve, a gente sabe onde ele trabalha, a gente sabe o que faz, tá tranquilo. Isso não é problema pra gente. Se começar a aparecer muito, óbvio que eu não lembro direito das palavras, mas alguma coisa nesse sentido. Começar a aparecer muito, a gente resolve. E eu falei, mano... Só gente do bem. Só gente do bem, cara. Só gente do bem. Isso foi assustador. Assustador. Falei com a Miriam, falei, pô, que mercado desgraçado. Porque quando eu montei a Original Mai, para fazer a autenticação do documento, eu não queria autenticar documentos, eu não tinha intenção de brigar com o cartório. Eu lembro, O foco do Original Mai... era certificar timestamp de coisas que acontecem hoje. O maior exemplo é a música. Inclusive, a gente tá no estúdio. Isso, Inclusive, exatamente. a gente tá no estúdio e quando eu fui anunciar você, os caras falaram, quem que é esse cara? Conta pra gente e tal. Porque o pessoal começou a conhecer cripto aqui. Eu falei, cara, esse cara inventou um bagulho sensacional pra vocês da indústria da música, por exemplo. A Original Mai foi... Tanto é que o nome Original Mai é para provar a autoria de um conteúdo autoral, de propriedade intelectual. A gente queria preservar a propriedade intelectual dos criadores, porque eu sou músico, eu trabalhei com música. E eu sei o perrengue que é registrar a sua obra, porque no Brasil não tem obrigatoriedade de registro. Mas
é prudente que se faça para, em caso de contestação, você conseguir comprovar a precedência, né? Só que a maior parte dos músicos não fazem, e as produtoras, distribuidoras e sacanas espalhados por aí, eles se aproveitam de que o músico, ele só quer fazer música, não sabe cuidar da música, ele quer fazer música, quer compor. Ele não quer se preocupar com essa coisa, eu tenho que autenticar, porque é chato autenticar, é chato registrar no Brasil. E eu trouxe uma ferramenta que era para o compositor, pro cara que escreve poesia, o cara que escreve um livro. A ideia era para esses caras. Mas fizeram a associação para cartório, porque falou autenticação, quem autentica é cartório, então é cartório. E aí foi o caos. A galera não era com eles a briga. o negócio, como é que é? A galera não conseguia entender a etimologia da coisa. O negócio tava na palavra. Provavelmente. E eu nunca coloquei o Original My como substituto ao cartório. Nunca. E nunca foi a intenção. Mas a gente queria fazer sempre pensando no artista. Era conteúdo autoral. E aí deu a treta toda. Muita gente não sabe, mas o próprio conteúdo autoral tem um perrengue do caralho. Tipo, tem um perrengue envolvido. Biblioteca Nacional. Puta, cara, é um saco pro compositor registrar a obra dele. É um saco. Aí, no final de 2015 para 2016, já muita gente me pedia e falava, cara, eu adorei o negócio, quero autenticar documento. Legal, funciona, mas eu quero também, posso assinar? Aí eu, cara, assinar não dá. Por quê? Porque naquela época, a assinatura digital, que ainda era feito por poucos players no Brasil, era aquele modelo que você clica num link e tá assinado. Uhum. E quando eu penso num modelo, aí tem uma não tinha fragilidade. O certificado digital não era tão difundido assim? Zero difundido no Brasil, zero. É que eu conheço e tenho porque eu sou advogado, então eu uso essa desgraça desde quando eu virei advogado. Você tem que ter, mas Empresa, é só pra empresa. Porque os caras ganham dinheiro aí. Empresa e advogado. Nem o médico tinha o certificado digital na época ainda. Uhum. A população menos ainda, né? E aí eu pensei, caramba, por que esse modelo atual de clica no link e tá assinado, ele é frágil na justiça? E quando chega na justiça, o cara fala, não fui eu que assinei. Meu computador estava aberto, clicaram no link no meu e-mail e assinaram por mim e não tinha como provar. Porque é frágil mesmo, é um modelo frágil. Você tem que... a assinatura hoje, ela inclusive não é só mais isso, ela traz elementos para falar, olha, foi assinado com uma localização tal, o IP é tal. Ele traz os elementos, você conhece, mas você conhece assim, elementos de segurança para tentar aumentar a probabilidade que o José é o José. Porque quando a gente trata no mundo digital, que a gente só existe, tudo que existe no mundo digital, a gente não tem certeza. Existe um exame de probabilidade que o José é o José. Aí você vai aumentando essa probabilidade por... faz um check no CPF, faz um check na data, tipo, check nome, CPF, data de nascimento pra ver se bate na Receita Federal, a localização dele, o IP tá perto do endereço normal dele, pra dar aumentando o grau. Mas desculpa te interromper. E aí, eu falei, legal, acho interessante fazer assinatura, mas se eu vou fazer assinatura, eu quero ter uma comprovação muito forte da identidade da pessoa. E eu não quero ter, em hipótese alguma, a guarda do documento para se um dia eu for hackeado, falarem, vazou da plataforma da Original My. Vazou o contrato sigiloso, não sei o que, mas nem a pau, né? Milhões, nem a pau queria ter essa responsabilidade para cima de mim, né? E aí eu comecei a escrever um protocolo para validação de identidade, emissão de uma identidade baseada em tecnologia blockchain, na época o Bitcoin, né? Para que pudesse comprovar que a pessoa tivesse assinado. E aí, coletando diversos outros atributos, e essa compilação de muitos atributos, inclusive da posse da chave privada que assinou digitalmente a mensagem, né, emitindo um certificado digital para a pessoa, pudesse comprovar que ela assinou e que aquela assinatura está com timestamp em blockchain. E foi uma traquitana maluca que eu montei na época, usando o blockchain do Bitcoin, cara. Eu não usava Ethereum, eu fiz todo o esquema, o primeiro esquema de assinatura que foi feito pro Original My foi 100% no Bitcoin. Pra você ter ideia da loucura que era. É porque o que funciona, né? funciona. O Zé tá querendo ser expulso aqui do o que funciona. Fala mal do Ether, não. Fala mal do Ether, não.
o fã do Vitalik aqui do meu lado, entendeu? Ele já fica todo pistolinha, mas é o que funciona, respeita. O que aconteceu é Ou a que... cadeira explode, não entende o que aconteceu. Tá uma bomba debaixo da minha cadeira. Olha, mano. De repente um boom. Caiu o link, acabou o podcast. Né? Caiu um spot de luz em cima dele aqui. Explodiu. Aí quando eu desenvolvi esse protocolo, e com todos os atributos que eu achava que eram interessantes, o formato, a criação da chave, a chave na mão da pessoa, o fato de não guardar o documento, tudo, eu mostrei para um monte de gente no mercado. Um deles foi o Ronaldo Lemos. Falei, cara, eu tô com isso aqui, o que você acha? O Ronaldo voltou e falou, meu amigo, se você conseguir colocar isso de pé, a gente resolve um problema no Brasil, que é a coleta de assinaturas para as PLIPs, para projeto de lei de iniciativa popular. Para população. Ele tava pensando naquele Não mudamos. Tá. Não mudamos. Isso já foi início de 2016. E aí, cara, a gente começou a trabalhar juntos nesse projeto. Eu comecei a prototipar. Fiz prototipações no Ethereum, fiz prototipações no Bitcoin, para várias coisas. Quando eu estava prototipando no Ethereum, aconteceu o hack da DDAO. Durante. Vamos fazer essa vírgula, porque eu preciso contar. Essa vírgula tem que ser muito bem destacada, porque isso foi o dia que eu te conheci, inclusive. Eu conheci você, assim, já sabia quem era você, mas tive o prazer de sentar. Eu tomei a cerveja e o Dilson tomou um Guaraná, que o Dilson não bebe. Nós nos conhecemos na BitConf de Brasólia, lá em Brasília. Acho que foi 2015. É verdade. 2016. 2016. BitConf, inclusive, essa que ele estava com a blusa do Goku também, porque foi quando eu conheci o Edilson também. Aí eu conheci o Edilson e aí eu fui trocar ideia com o Edilson, porque o Edilson cantou o hack antes do hack acontecer. Tipo, ele viu a falha no código, cantou para algumas pessoas, eu acho que não sei se foi no grupo também lá do Bitcoin Brasil, mas eu lembro que algumas pessoas falaram, o Edilson cantou pra gente, tem uma falha aqui. E dito e feito, né? Como é que era, Edilson? O lance lá dessa falha, primeiro, né? Voltando na coisa onde você coloca muito dinheiro num lugar só. E muito dinheiro que a gente tá falando, tá? O valor roubado na época era de 60 milhões de dólares. Se você for converter pra cotação de hoje, você vai assustar, mas na época já era muito dinheiro. Já era muito dinheiro. Foi o maior hack que aconteceu. Bom, na época, né? Foi o primeiro grande hack. Foi. E, assim, não é que eu fiz uma previsão. Eu tinha a impressão de que algumas coisas não estavam corretas. Lá eu comentei com algumas pessoas, né? Mas não foi nada certeiro. Eu não bati o martelo e falei, tá errado. Mas é que tinha partes que ela não parecia que estava fazendo do jeito certo, assim. Por quê? Porque eu estava desenvolvendo no Ethereum. Você estava olhando o código? Eu estava olhando o código e eu sabia como que ele reagia a determinadas coisas. Uhum. E ele não funcionava direito na época. Para você ter ideia, nas nossas prototipações, para você colocar, por exemplo, tá, fora o tempo, já naquela época, fora o tempo, gastaria-se para coletar 1 milhão de assinaturas na casa de 300 mil reais por petição. Quê? Já era inviável em 2016 fazer isso no Ethereum. E você fica batendo palma pra essa rede do capeta, Paulo. Entendeu? É isso. Já em 2016 salve essa porra não presta. Salve o Ethereum. Meu querido. Olha, é isso que eu tenho que suportar. É isso que eu tenho que suportar aqui. Vai pra Iota, então. Vai pra Iota. Vai pra Nano, que é sem taxa. Vai lá. Entendeu? O cara que desenvolve, o cara que sabe, já tá falando, desde 2016 essa porra não presta. E ele usa Ethereum até hoje. Ele não falou que não presta. Uso. Aí. Não presta. Presta sim. Presta. Tudo que eu registrei na Original Mai tava lá, hash da blockchain do Ether. Tá lá. A questão é a forma, né? Como eles. A gente tem. Bom, vamos discutir Ethereum, a gente entra num outro rol de discussão aqui. Não, né? Nossa, melhor não. Mano, porque o Paulo vai ficar engole muito emocionado. ele, Edilson, engole ele. O Paulo vai ficar muito emocionado. Defende. Não, eu gosto do Ethereum. Eu costumo dizer que o Ethereum é o grande playground dessas prototipações hoje, né? Enquanto o Bitcoin ele é muito conservador e necessário que seja, porque tem muito valor, não preço de coisa, tem muito valor em risco,
o Ethereum, eles têm uma forma de governança diferente, né? Então, é tipo, faz. Tem, Deu errado, inclusive de voltar atrás quando deu muda. errado. Exatamente. Faz. Deu errado, volta. Mas ó, só... Hoje o Paulo me bate. Não, vou responder. O Bitcoin também já voltou atrás. O Bitcoin já Já. teve rollback na blockchain, e aí? Nunca vi. Se eu não vi, não é verdade. Ah, porra, aí é fácil, né, Edilson? Aí é fácil criticar. Teve, mas mano, aí no caso do Bitcoin foi um problema técnico, né? A Foi um superinflação? problema técnico. Não, cara, pô, deu um erro lá. Acho que foi um erro de superinflação, mineração. né? A emissão foi. Exatamente. Superinflação. Teve a emissão de diversas moedas lá e o pessoal voltou 40 blocos até o Exatamente. ponto do REC. Tá vendo? E no caso, só que lá era um problema era um problema no protocolo do Bitcoin. Sim. No caso do Ethereum, não era um problema no protocolo do Ethereum quando aconteceu. O problema é que os amigos do Vitalik foram roubados. Não só amigos, né? O Vitalik pôs muito dinheiro lá. A fundação toda, todo mundo que estava envolvido no Ethereum naquela época, colocou muito recurso na DDAO, né? E eu pude acompanhar o trabalho dos white hackers, inclusive, né? E, inclusive quem movimentou os white hackers. E o que aconteceu lá nessa época da DDAO, por causa desse hack específico da DDAO, o próprio Ronaldo virou para mim e ele falou: Edilson, a gente está com um problema. Imagina se eu apresento um projeto de lei dito assinado em blockchain para o governo. E o governo dizendo, isso uma vez assinado, está comprovado, ninguém altera. E aí o Vitalik fez um rollback. E os caras foram lá e alteraram a história do blockchain. Ele falou, eu não posso mostrar isso pro governo. Não posso. Sem chance alguma de eu mostrar isso pro governo, né? E aí a gente pivotou esse processo e foi 100% no Bitcoin o primeiro desenvolvimento do Mudamos. 100%. Todinho. Tanto o protocolo de coleta de assinaturas, os registros, eu construí uma sidechain, que era um blockchain de assinaturas que rodava em paralelo ao Bitcoin, autenticando coisas no Bitcoin de tempos em tempos, só para prover uma infraestrutura de blockchain para essa coleta específica de assinaturas. Só para não poder ter que fazer tudo na blockchain oficial e gastar muito mais dinheiro. Exatamente, não dava. No blockchain do Bitcoin não dava para fazer assinatura por assinatura lá, ficava inviável também, né? Ou seja, o cara criou os primórdios da Light Network. Caramba, Edilson, tá difícil, cara. O cara criou... Não foi Light, foi uma sidechain, mas foi uma sidechain. Sem dúvidas, foi uma sidechain privada, mas foi uma sidechain, onde, cara, foi um modelo muito louco, assim, porque os blocos, olha só que loucura, os blocos eram literalmente arquivos PDF com todas as assinaturas sequenciadas, uma embaixo da outra, em formato legível. Porque assim, se você pegar um bloco do Bitcoin ou um bloco do Ethereum e você olhar para ele, aquilo não te diz nada, porque você precisaria decodificar o bloco para extrair as informações de transações e tudo lá dentro. Um humano não lê. A primeira versão que eu fiz, e mandei eu tinha criado blocos mesmo pro projeto, o Ronaldo falou, não, cara, como que eu vou dar isso pro pessoal? O cara tem que auditar. O cara tem que auditar. Quem audita isso? Ninguém audita. O cara tem que ser capaz de auditar sozinho. Aí ele falou, você não tem como me entregar um relatório? Eu falei, putz, um relatório, mas cara, um relatório eu não vou conseguir fazer, porque o relatório vai ser feito ao final, e se teve uma mudança ou alguém mexeu no meio do caminho? Aí, cara, a gente conseguiu desenvolver, sendo o arquivo do bloco, literalmente um arquivo PDF. Cada vez que entravam as assinaturas, ele fechava esse bloco, aí no caso era de hora em hora, ele fechava o bloco com todas aquelas assinaturas, autenticava esse bloco no blockchain do Bitcoin, e este bloco já era legível, porque ele era literalmente o arquivo que ia ser entregue para o governo. Só que aí o timestamp dele estava registrado em blockchain para falar, ó, ele existiu naquele tempo. Ele existiu naquele tempo, então eu tinha uma janela de 1 hora para se pudesse acontecer alguma coisa de errado, ela aconteceria em 1 hora. Entendi. E 1 hora foi tempo aceitável. Pelo que a gente conversou, falou, cara, é muito aceitável isso acontecer de hora em hora. Zero problema, né? Então as assinaturas vinham chegando em ordem. Eu pus no app, no aplicativo de assinatura, eu fiz lá também um Proof of Work pequenininho,
para evitar do cara colocar vários simuladores de celular Ah, e sair tá. tentando minerar assinaturas em nome de outras pessoas, né? Então fazia Proof of Work, com um nível de dificuldade um pouco mais para poder rodar no celular. E aí ele entregava o bloco que já saía pronto do celular, ia para esse blocão no PDF, e, cara, tudo autenticado, todo o processo, o tempo todo, né? E o PDF era o bloco. Então, e depois você fazia esse PDF que ele ia coletando, você tinha lá o documento 1, documento 2, documento 3, documento 4. Então você tinha uma sequência de documentos PDF com todas as assinaturas, Que compunham encadeados. o projeto de iniciativa popular. Ó, tá Exatamente. aqui, quer checar? Checa aí. Sei lá se alguém teve a audácia de checar, mas ele tava ali pronto para ser auditado. A gente fez uma ferramenta também de checagem, a open source, em que você depositava os arquivos e ele validava, porque assim como o bloco no Bitcoin, o novo bloco inicia com o hash de fechamento do bloco anterior, os PDFs também. Então, cada vez que fechava naquela janela de 1 hora, no Bitcoin é 10 minutos, o nosso fechava em 1 hora. Assim que fechava aquele bloco de assinaturas, ele hasheava e o próximo documento começava com o hash do documento anterior. Entendi, para fazer a sequência. Para fazer a sequência, então você tinha todos os documentos encadeados, sem a chance de um documento ser fraudado no meio do caminho. Porque entendi, que se o documento 48, ele fala, existe 47, olha o 47 também. Olha também, e olha o 46, e olha o 45. Entendi. Agora, né? E aí eu lembro do Mudamos, foi, tipo, salvo engano, ganhou alguns prêmios, foi um negócio disruptivo, foi fodido do caramba. Inclusive, deu uma catapultada do ITS, no Ronaldo e tudo mais. E aí você lançou o produto, na época eu já comecei a usar, a gente usava inclusive para fazer, eu usei para fazer muita coisa, eu usei uma para guardar uma, juridicamente eu usei, mas eu usei também para pegar a matéria, quando a gente precisava pegar algum piramideiro. E eu, já sei o que é. E eu também já guardei vídeo de cripto influencer aí, que eu já peguei defendendo pirâmide lá atrás. Tá guardado. No dia certo, na hora certa, a gente tem até figurinha disso já, né, meu amigo? Até meu WhatsApp tem até figurinha de uns aí. Na hora certa falou, aqui ó, sei lá, em Campo Grande. Mas tudo bem. E aí eu lembro que e aí você lançou a Original Mine. Isso aí foi o seguinte, deixa eu só fazer um parênteses do que é essa coisa que você tá falando. Eu por causa da Original Mine, eu dei muita aula em grandes faculdades, eu dei aula inclusive na FGV Direito em São Paulo, né? E foi por causa da Original Mine que eu consegui essa graduação lá em Harvard, em Copyright, pela Escola de Direito de Harvard. E aí, eu conheço um pouquinho desse universo juridiquês, eu não sou advogado, eu passei horrores para fechar a graduação. Horrores, porque não é minha praia, eu sou técnico, né? E fui fazer uma prova na Escola de Direito de Harvard. Pelo amor, foi assim, horrível para mim. Mas fiz, passei, né? Então pode ter passado. Aí, eu dei essa aula lá na FGV Direito, e o coordenador lá na época falou assim, Edilson, a gente tem um problema que talvez você consiga ajudar a gente. É o seguinte, muitas das coisas que estão na internet são testemunhos falsos, calúnia, difamação, informação falsa, tal. O cara posta, impacta um monte de gente, ele tira do ar, e a única forma que a gente tem de fazer a autenticação disso hoje é através da ata notarial. E muitas vezes, quando vai fazer a ata, não tá mais lá. E é caro pra caralho. E tem um custo relativamente alto. Aí ele falou, você não consegue ajudar a gente a autenticar? Eu falei, cara, mas tem a ata, como... Ele falou, olha, não se preocupa com a parte jurídica. Se você desenvolver a ferramenta, a gente acha, porque quem vai comprovar, quem vai criar aquele comportamento, vai comprovar o comportamento, é meu papel. Ele falou, eu sou muito bem pago para isso, né? Advogado é muito bem pago, né? A gente sabe como que é, né, Zé? Você precisa ver a elegância do Zé gravando aqui, o Edilson. Você precisa ver a elegância. Eu ainda sou obrigado a ver, porque até hoje eu não consegui a barreira física que eu tanto peço para o estúdio colocar entre a minha pessoa e o Zé. Até hoje eu não consegui. Essa é a hora que a gente derruba até hoje eu não consegui a barreira física, mas você precisa ver a elegância da pessoa. Eu tô de bermuda, camisa de time. Rapaz, falta tá de eterno aqui na minha frente. Eu acredito.
Conheço, Zé, conheço. Elegância. Conheço, né? É um cara de garbo e elegância, É, né? Muito exatamente. diferenciado esse rapaz. Eu cheguei hoje no estúdio, ele tava bebendo seu martini. Mentira! Não, precisa ver. Mentira! Não. Ele já Olha lá, tá, olha lá. ele já tá na hashtag sextou, que esse episódio tá sendo gravado em uma sexta. Não, Ele ô, já tá na Edilson, hashtag sextou. vamos já, ter que criar, vamos ter que criar uma ferramenta pra pegar essa fake news. Eu tava comendo fast food do cliente, inclusive, tomando refrigerante. Bebendo martini com o dedinho mindinho levantado, Edilson. Eu acredito no Paulo. Eu acredito no Paulo. Eu conheço o Zé. Lamentável. Eu acredito no Paulo. Lamentável você dar moral pra esse Tô cara. de bermuda aqui, esse rapaz tá de terno do meu lado. Aí eu criei essa ferramenta, como teve essa conversa, tudo, eu entendi o problema. Eu criei uma ferramenta que pudesse, de maneira segura, fazer a coleta e a preservação desse conteúdo web, a autenticação desse conteúdo em blockchain para ganhar um timestamp e a entrega do documento para a pessoa, de maneira que eu não precisasse guardar, né? E esse foi o principal carro-chefe do Original, mas até hoje grandes escritórios de advocacia utilizam Eu essa uso isso ferramenta todo dia, até quase. Todo dia não, vai. Todo mês eu tô lá, normal. Ó, tá vendo só? Todo escritório de advocacia importante usa. Mas vou falar, Zé, Edilson, eu sou assinante do PacWeb, eu acho que é esse, eu sou assinante, não uso há muito tempo, mas já usei também para registrar algumas ameaçadinhas que a gente recebe, aquela mensagenzinha um pouquinho mais engraçada de uma pessoa ou outra, e a gente registra lá de vez em quando. Inclusive, se você precisa disso, PacWeb, Original My, procure no Google, muito bom produto, super fácil de usar. Recusa imitações. E, caramba, muito legal mesmo, vale super a pena. E a gente aprimorou a ferramenta, ela tá pegando até conversa de WhatsApp, vídeo, stories no Instagram, ela tá bem mais moderna do que era lá em 2015 e 2016, quando eu criei a ferramenta. Na verdade, eu criei ela no final de 2015, mas ela só foi ganhar espaço no mercado mesmo a partir de 2018, viu? Uhum. Porque os advogados não entendiam. Não sabia como que funcionava. Aí a gente fez um trabalho com os advogados. Que a galera, de vez em quando, é meio lenta, assim, né, Edilson? Então... É que ele tá aqui na minha frente. Com raras exceções. Raríssimas. Cara, você tá brincando com o perigo. O pior que aí o Paulo amanhã recebe um ofício, né? Que nada! Eu tenho coisas que eu cuido pra ele. Eu vou na garganta. Aqui é aquele nível de intimidade que... Tem procuração. Tem a procuração, tem minhas senhas, é uma coisa terrível. Terrível. Aqui não preciso ir longe, não. Aqui eu não vou nem com notificação, não. Aqui é só que, opa... Se alguma coisa acontecer, já tá registrado aqui, ó, quem foi. E aí a gente foi criando essas ferramentas todas. Como mudamos? Houve, obviamente, briga no Congresso. Tá? Houveram 2 leis que foram aprovadas lá na Paraíba, que parte das assinaturas foram coletadas por meio digital, como mudamos. A Câmara aceitou, reconheceu a validade, 17 estados já usam a ferramenta. E aí ele foi parar no Congresso. Por quê? Porque meteram no Mudamos um projeto de lei para diminuição do salário dos deputados. E aí foi aquela treta, né? Os caras levaram o projeto lá para o Congresso assinar, para redução de salário dos políticos, assinado pela população. Óbvio que a população assinou, desejando a diminuição do salário dos caras, né? A população acha que o político brasileiro recebe demais. E aí os caras pararam a coisa lá. E aí começou assim, primeiro teve a treta lá dos cartórios. Depois, aí cria uma ferramenta que os cartórios não gostam porque está comprovando a autenticidade de conteúdo web que eles gostavam de fazer. Aí tem um aplicativo que coleta assinaturas, faz o que hoje no Brasil tem assinatura eletrônica avançada, mas não é a assinatura qualificada, né? Hoje no Brasil é distinto, os modelos são distintos. Uhum. E não tinha essa distinção. E aí, briga com as certificadoras e tal. Aí, para resumir, cara, a gente lançou os apps todos, aquela baita da perseguição, sem dinheiro, os caras enchendo o saco, tudo. Fui para os Estados Unidos para lançar o nosso app, porque tinha lançado Mudamos, o lançamento, inclusive, foi no Bial. O Ronaldo Lemos foi dar uma entrevista no Bial, e nesse dia que foi o lançamento oficial do Mudamos,
que o Ronaldo foi no Bial fazer o lançamento, naquele programa meio de madrugada que o Bial entrevistava. Uhum. Conversa com o Bial, algo do gênero. Alguma coisa assim, eu não lembro direito. Eu fui para os Estados Unidos para Consensus, isso já era 2017, comecinho de 2017. Eu estava indo para Consensus para lançar o nosso app, o da Original My de assinatura, que era totalmente no Bitcoin, né? Lá no maior evento, no maior congresso do mundo de blockchain. E fui. Cara, cheguei lá. Primeiro, né? Essa Consensus, ela é histórica. Ela é aquela Consensus onde aconteceu o New York Agreement. Vocês lembram do New York Agreement? Foi nessa Consensus, eu estava lá. Estavam todos lá. E né? também era consenso quando o negócio não tinha virado o que a galera critica hoje, tá muito mercantil, muito patrocinador aparecendo e tal. Nessa época era debate mesmo, né? Ainda já tava, foi o primeiro ano cheio dos ICOs, cara. Já era o ano do ICO. Foi o meu contato com os ICOs. O meu contato. Pra mim foi o mind-blowing dos ICOs, foi lá na Consensus. No próximo episódio, o Edilson irá contar um pouco mais sobre o New York Agreement e como o hype dos ICOs mudou os rumos da Original My, inclusive os desafios que a Original My enfrentou. Também conversamos sobre o futuro das criptos, NFTs, DeFi, cross-chain e outros debates super interessantes. Fique ligado! A parte 2 irá ao ar na próxima terça-feira, dia 22 de fevereiro. Não posso deixar de lembrar que o Bitcash é uma produção da Universo Cripto em parceria com o CryptoFast.com. Este episódio foi gravado e editado pelo Estúdio Playground no Rio de Janeiro. Este episódio foi uma produção da UniversoCripto.net em parceria com CryptoFácil.com.